bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Uma novidade para você, estamos estudando o livro dos Juízes. Se você não pegou o início, tem como você ir no CN Plus, no nosso canal do YouTube, né? Canção Nova Play, tudo isso você tem acesso, já fica ali, né? O programa Bíblia no Meu Dia a Dia, em todos os canais da Canção Nova. Passa na TV, que bom que você está assistindo, é uma alegria. Inclusive, eu recebi testemunhos de irmãos lá da África que acompanham o programa. Algumas senhorinhas vieram falar, africanas, que a partir do programa Bíblia no Meu Dia a Dia começaram a entender a Bíblia, a pegar gosto. Eu fiquei muito feliz, encontrei-me com elas em Portugal, numa missão que eu estava. E pelo Brasil, por onde eu ando também, as pessoas estão fazendo uma experiência linda com a palavra. Isso é muito importante para a nossa caminhada de fé e alegra o nosso coração aqui no Bíblia no Meu Dia a Dia, exatamente porque é esse o nosso objetivo, de ler junto com você a Escritura Sagrada. Então, se você quer começar lá do capítulo 1, se você está chegando agora, você pode voltar, procurar, né? Faz o estudo do 2 hoje com a gente, mas volta nos outros que nós já fizemos. Vai ser bom para você acompanhar a sequência. Então, vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos ilumine, nos conduza e nos dê a graça de aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para o capítulo 2 do livro dos Juízes. Anota aí, pega a sua Bíblia, é importante tê-la, e também um caderno para você anotar, ou aí no notes do seu telefone, do jeito que você faz. Anota aí, Juízes, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Juízes, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vamos ler o texto juntos e depois meditá-lo. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos introduzi na terra que jurei dar aos vossos pais, e vos prometi não romper nunca a minha aliança, que eu fiz convosco, com a condição de não fazerdes aliança com os habitantes dessa terra, mas destruirdes seus altares. Vós, porém, não quisestes ouvir a minha voz. Por que essa desobediência? Por isso, eu vos digo, não expulsarei esses povos da vossa presença. Eles serão os vossos adversários, e seus deuses serão a vossa ruína. Quando o anjo do Senhor acabou de censurar assim a todos os israelitas, estes puseram-se a chorar em alta voz. Por isso, aquele lugar foi chamado Boquim, lugar dos que choram, e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. É importante que a gente entenda que Deus não é um bobão, né, minha gente? Igual tem gente por aí que pensa, Deus é um bobão, a gente pode fazer o que a gente quiser e está tudo legal, está tudo numa boa. Não, né? Não. A palavra mostra bem diferente. Não, mas mudou, olha lá, Jesus é misericordioso, mas ele é justo. Uma hora ele vai fazer a justiça quando ele vier no juízo, porque ele vai vir como juiz. E também quando nós nos aproximarmos dele no nosso juízo particular, mediante a nossa morte. Nós prestaremos conta diante do juiz que é justo. Ele não é um juiz injusto. E aqui Deus está sendo super justo, mas muito firme. Que pai não corrige o seu filho? Não é verdade? Aqui é uma correção. Deus é duro com eles e vai deixá-los passar pela prova, pelo sofrimento, para que eles se voltem para ele, não é? Para que eles se voltem de todo o coração. Qual é a problemática aqui? Deus vai relembrar a sua fidelidade. É bonito ver, olha só. Aqui é uma teofania, né? Eles vão nessa direção de Gilgal até Boquim, para que a gente entenda, ali é o Vale das Lágrimas, né? Onde eles vão chorar o pecado deles. E aqui a gente vai ver exatamente isso. Nessa teofania, Deus vai dizer: eu vos fiz subir do Egito, eu vos introduzi na terra que eu jurei dar aos vossos pais.
eu prometi que eu nunca romperia minha aliança com vocês, convosco, e vós não fareis aliança com os habitantes dessa terra, mas destruireis os seus altares. Contudo, não quisestes ouvir minha voz, porque fizestes isso. Por que fizestes isso? Por isso, eu resolvi não expulsar esses povos de diante de vós. Eles serão os vossos rivais. Seus deuses serão para vós uma ruína, uma armadilha. Então, Deus aqui lembra a fidelidade dele. Ele foi fiel à aliança, a entregar a terra para eles, mas ele confronta a infidelidade de Israel. Isso aqui é muito claro. Então, Deus reafirma a sua fidelidade, apesar da infidelidade do povo. Ele está dizendo assim, eu sou Deus fiel, mas agora vamos fazer o seguinte, como nós combinamos que eu manteria a aliança com vocês, vivendo aquilo que era o propósito, que vocês destruíssem os altares, expulsassem os povos dessa terra, mas por que vocês não fizeram? Por que vocês desobedeceram? Então, qual foi o problema de Israel e que muitas vezes é o nosso problema? Qual foi o problema do povo? O problema de Israel não foi ignorância, mas foi desobediência consciente. Eles tinham consciência do que eles tinham que fazer, mas conscientemente eles desobedeceram a Deus. Deus não é homem para que minta, vai dizer o livro dos Números que nós estudamos, né? Ele não é homem para que minta, ele é um Deus de verdade, verdadeiro, e ele não aceita. É muito claro o sincretismo religioso e a acomodação cultural. É muito claro isso diante da vida do povo de Deus, diante daquilo que a palavra nos forma a nossa vida. Então, espera aí, aqui a gente tem um ponto de avaliação, né? Às vezes eu me digo católico, cristão, mas eu sou meio isso, sou meio aquilo, dou abertura para tudo na minha vida, vivo um verdadeiro sincretismo religioso. Respeito, aqui eu estou dizendo eu respeito todo mundo, todas as pessoas que escolhem outros ritos, outros cultos, a outras realidades religiosas, mas católico tem que ser católico. Eu não sou católico isso, católico aquilo, católico. Não. Aqui fica muito claro, não dá, Deus não aceita isso. Sincretismo religioso, Deus não aceita. Nós respeitamos, amamos as pessoas, mas nós não nos misturamos com aquilo que não é próprio da nossa religião. Então, fique muito atento. E aqui a gente vai perceber que a misericórdia confronta. Ela confronta a memória, ela faz memória e ela é verdadeira. Deus, ele é misericordioso, justo, clemente, mas eu e você precisamos entender isso. A misericórdia, ela nos faz... O que é um momento de confissão, por exemplo? Eu me sinto necessitado de confissão. É quando eu trago à memória realidades que Deus foi sempre fiel comigo e eu estou sendo infiel a Deus. E trazendo à memória, eu me encontro com a minha verdade. E me encontrando com a minha verdade, eu digo para mim mesmo, eu fui fraco, pecador, desculpa falar assim, mas um salafrário com Deus, e eu preciso da misericórdia de Deus. Essa é a minha verdade. E eu vou apresentar a minha verdade diante do Padre que vai me absolver. Esses dias um jovem me perguntou, Padre também confessa? Eu falei, eu confesso quase toda semana. Quando eu consigo um padre para eu me confessar toda semana, eu me confesso toda semana, seguindo aquilo que João Paulo II vivia, né? Que eu o admiro e amo, São João Paulo II. Diz para ele, e não me absolvo no espelho, eu tenho que procurar um outro padre para eu apresentar ali a minha verdade. A minha verdade é essa, eu sou um pecador, eu preciso da misericórdia de Deus. Depois a gente vai perceber exatamente isso, Deus ele feriu o povo, no entanto que eles sentiram a dor, e a dor foi expressa pela lágrima. Ali eles viram o mal que eles tinham escolhido, não é? Eles tinham escolhido a ofensa a Deus, ao Deus fiel, e agora eles choram o pecado deles. Os santos padres vão dizer que existem duas águas que salvam. Eu acredito que eu já tenha dito isso em algum momento aqui, já tem tanto tempo que a gente está fazendo a Bíblia no meu dia a dia, mas eles dizem que existem duas águas na igreja que salvam.
A água do batismo e a lágrima do confessionário. Duas águas que salvam. E aí, para a gente concluir o nosso estudo e colher a mensagem, a gente precisa estar sempre atento. Cuidado, meu irmão, com a aliança com o mundo, cuidado com o relativismo, cuidado com a corrupção, cuidado com os pecados escondidos, cuidado com os vícios mantidos. Tome muito cuidado, não seja um omisso espiritualmente, senão você vai pagar muito caro. Por quê? O pecado tolerado, ele se torna muitas vezes na nossa vida uma ação continuada do mal, nos levando a desobedecer a Deus e a viver apartados dele. Essa é a função do maligno. Atravessar no projeto de salvação de Deus. Está escrito no catecismo isso, vai lá que você vai ver. Ele quer atravessar no projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus a nosso respeito? O projeto de Deus a nosso respeito é a salvação. Essa é a vontade de Deus. O céu é o nosso lugar. Já o inimigo de Deus trabalha incansavelmente para atravessar no projeto de Deus e nos tirar da graça da salvação. A nós cabe posicionamento, decisão e arrependimento dos nossos pecados. Deus nunca negará o perdão a um coração contrito. Porque Ele é misericórdia e verdade, verdade e misericórdia. Ele não nega o perdão para nós. Então, eu e você devemos nos posicionar. E nos posicionemos agora em oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de nos confrontarmos com a nossa verdade, com aquilo que Deus, nós muitas vezes não temos coragem de fazer, de parar diante do Senhor e de pedir ao Senhor que nos revele aquilo que talvez nós estejamos escondendo, cultivando na nossa vida, para que o Senhor gere no nosso coração o arrependimento, a contrição, mas principalmente o desejo de mudança. Obrigado por essa palavra que mostra aquele momento do povo de Deus contrito, chorando o seu pecado diante da correção que o Senhor fez a eles. A nós também pode corrigir-nos, Senhor, pode nos colocar no caminho certo, pode nos tirar dessa realidade, muitas vezes, que nós temos cedido à tentação e espaço no coração de cada um de nós, muitas vezes cedido para o mal, para os vícios. Faz na minha vida e na vida dos meus irmãos essa obra de libertação e de salvação. Muito obrigado, Senhor. Nunca se esqueça, Deus é misericordioso, mas Ele é justo, Ele é verdadeiro. E eu e você precisamos também viver na misericórdia dEle, mas na sua justiça, porque Ele nos justificou lá na cruz. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.